pessoal! Prontos para mais novidades? Como estamos em ano eleitoral, hoje iremos falar sobre a história do voto no Brasil. Então, vamos assistir o vídeo sobre a história do voto no Brasil do canal do YouTube Histórias para Contar? Desde os primeiros anos da colonização portuguesa, o voto já era uma realidade no Brasil e é um importante instrumento de participação política. Mas você sabe o caminho que o ato de votar percorreu na história para ser da maneira como ele é hoje? Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história para contar. Galera, se não é inscrito, já inscreva-se aí para não perder nenhum vídeo. Deixe também aquele like espartano, porque isso ajuda demais o crescimento do canal aqui no YouTube. A primeira eleição no Brasil foi em 1532, faz tempo. Ela ocorreu na Vila de São Vicente, atualmente no estado de São Paulo, e teve como objetivo escolher o conselho administrativo da vila. Quem votava eram chamados homens bons, que vinham de famílias importantes, tinham propriedades e renda. Durante todo o período colonial, as eleições ocorreram nas vilas e tinham um caráter local. Eram escolhidos vereadores, juiz ordinário, procuradores e outros cargos oficiais. Em 1821, com o Brasil já elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, ocorreram as primeiras eleições aos moldes modernos. Foram eleitos os representantes para as assembleias na corte em Portugal. A eleição era indireta e funcionava em 4 graus de votação, até chegar nos eleitores que iriam de fato escolher os deputados. Com a independência do Brasil, veio a primeira Constituição e a primeira regulamentação do voto, já que antes seguíamos o modelo proposto por Portugal. No período do Império, o voto era destinado a escolher os membros do Legislativo, que eram compostos de 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. As eleições eram indiretas, ou seja, os cidadãos escolhiam os eleitores, que por sua vez elegiam deputados e senadores. Podiam votar homens maiores de 25 anos. Porém, se fossem casados ou oficiais militares, podiam votar a partir dos 21 anos. Clérigos ou bacharéis poderiam votar independente da idade. O voto era obrigatório e censitário. O que isso significa? Significa que ele dependia da renda, que na época a renda mínima exigida era de 100 mil réis, que não chegava a ser uma renda muito alta, mas já excluía trabalhadores que não chegavam a esse patamar. Analfabetos poderiam votar, e eram excluídos desse sistema eleitoral mulheres, pessoas que não tinham renda suficiente e escravos. A eleição ocorria em 4 graus e funcionava assim. Os cidadãos da província votavam em outros eleitores, os compromissários, que elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez elegiam os eleitores da comarca, os quais finalmente elegiam os deputados. A escolha dos senadores era um pouco diferente. Os eleitores votavam em 3 vezes a quantidade de cargos de senadores disponíveis nas províncias. E então, o imperador pegava essa lista e indicava um senador que iria participar do cargo. Esse cargo era vitalício. No final do Império, as regras se modificaram. Com a Lei Saraiva, de 1881, se estabeleceu o voto direto. Continuava censitário, mas agora proibia o voto analfabeto. Estima-se que nesse período apenas 1,5% da população tinha direito ao voto no Brasil. Finalmente chegamos no período republicano, onde as questões relacionadas ao voto foi definida na primeira Constituição desse período, a Constituição de 1891. Segundo essa Constituição, poderiam votar brasileiros natos e estrangeiros naturalizados maiores de 21 anos. O voto também era direto, tanto para o Legislativo e agora para o Executivo, já que a República implementou o sistema presidencialista. Eram excluídos do voto mulheres, analfabetos, algumas patentes do Exército e cargos
relacionados à igreja. Não é surpresa, então, que na primeira eleição direta para presidente da República, em 1894, apenas 2,2% da população votou. Outra característica importante das eleições da Primeira República era a imensa quantidade de fraudes. Até mortos apareciam na listagem de votação. E o grande controle eleitoral feito pelos grandes fazendeiros através do famoso voto de cabresto. Funcionava mais ou menos assim. Como a maioria da população era de áreas rurais e essas áreas eram controladas pelos coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, esses coronéis controlavam o voto dessas pessoas em trocas de favores e proteção. Eles ajudavam a eleger os prefeitos, que devolviam benefícios e favores para esses coronéis. Os prefeitos, por sua vez, recebiam verbas das grandes oligarquias de São Paulo e Minas, que indicavam os deputados e até mesmo o presidente que deveria ser eleito. Essa cadeia de favores era chamada de política dos governadores e deu origem à famosa política café com leite, que era o revezamento de Minas e São Paulo na presidência da República. Lembra que um dos pré-requisitos para votar era ser alfabetizado? É por isso que os coronéis contratavam pessoas e pagavam elas para ensinar os seus agregados a pelo menos escrever o nome. Dessa forma, eles podiam votar em quem o coronel indicasse. Outra característica importante que garantia toda essa cadeia de controle dos coronéis era o voto aberto. O voto, via de regra, ele poderia ser secreto, mas a lei permitia que o cidadão pudesse declarar o seu voto ao público e ainda poderia receber uma segunda via do voto certificada pela mesa eleitoral, comprovando assim em quem o eleitor tinha votado. Em 1930, temos o fim da Primeira República e o início da Era Vargas. Apesar de ser um período em que o direito de votar ficou bem suprimido, já que Vargas permanece até 1945 no poder, algumas questões relativas ao voto são importantes nesse momento. Por exemplo, é nesse período que é criada a Justiça Eleitoral em 1932, juntamente com o primeiro Código Eleitoral brasileiro. Nesse código foi finalmente instituído o voto feminino, fruto da luta de várias mulheres pelo direito de votar. Fixou também de maneira obrigatória o voto secreto e continuou proibindo o voto de analfabetos. A Constituição feita em 1934 manteve a Justiça Eleitoral e também o Código Eleitoral. E em 1935 foi fixada a idade mínima de 18 anos para votar. Porém, nem tudo são flores na nossa república. E esse Código Eleitoral nem chegou a funcionar direito. Com o golpe de 1937, instituído o Estado Novo pelo próprio Getúlio Vargas, a Justiça Eleitoral foi extinta no Brasil. Só com o fim do Estado Novo, em 1945, a Justiça Eleitoral foi reestabelecida e foram mantidas as características do Código Eleitoral de 1932. Com a volta da democracia e um número maior de eleitores, é nesse período que os candidatos passam a distribuir panfletos de propaganda eleitoral, fazer comícios e sair no meio do povo. Mais tarde vai ser instituída a prática mais importante de qualquer campanha eleitoral: comer pastel e tomar um caldo de cana com os eleitores. Com a ditadura militar em 1964, o voto passou a ser indireto para presidente, que era eleito pelo Congresso Nacional. Esse, por sua vez, era eleito pelo voto direto popular. Como existiam apenas 2 partidos, era muito fácil para os militares terem controle desse Congresso. Durante esse período, governadores e senadores também tiveram um regime de voto diferente, não sendo eleitos diretamente pela população. Um dos eventos mais significativos da história do voto no Brasil foi, sem dúvidas nenhuma, o movimento das diretas já. A Praça da Sé já está cheia. Balões de gás ganham ar. Chegam os artistas. Mais amarelo na Sé. Acho que é o amarelo junto com o verde da esperança do coração de cada brasileiro. E diretas já. Os grupos vão chegando em pequenas passeatas. Os professores que estão em greve hoje esqueceram suas reivindicações salariais. Cantando, pediam para votar. Esse
Esse movimento já demonstrava inclusive um certo esgotamento da ditadura. Movimento esse ocorrido entre 1983 e 1984 e que pedia a volta do voto direto para presidente. E tinha como objetivo aprovar a Emenda Dante de Oliveira no Congresso, que instituía o voto direto para as próximas eleições presidenciais. Apesar da grande adesão popular, contando com mais de 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro, a emenda não foi aprovada e Tancredo Neves, primeiro presidente eleito pós-ditadura, foi eleito de forma indireta. E finalmente, em 1988, temos a última grande reforma na maneira de votar no Brasil. É promulgada a Constituição Cidadã, a que está em vigor atualmente. As grandes novidades são permissão do voto a analfabetos, diminuição da idade para votar, que passa a ser 16 anos a idade mínima, e a instituição do segundo turno das eleições. Outro fator que se modificou no Brasil foi a forma de votar. Até 1994, os eleitores votavam com as cédulas depositadas nas urnas. Em 1995, começam os estudos para a implementação da urna eletrônica e, nas eleições de 1996, 1/3 do eleitorado já votava por esse meio. Existem algumas críticas em relação à urna, mas até o presente momento nunca se provou falhas e fraudes com esse método. E grande parte dos partidos e candidatos aprovam o seu uso. Nos anos 2000, todos os eleitores já votavam através da urna eletrônica. E, em 2008, começaram os testes para a implementação da identificação biométrica. Galera, então é isso. O vídeo ficou um pouco mais longo que o normal, mas espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Obrigado, professor Dalton Júnior, pela grande colaboração, viu? E para continuar o nosso assunto, a professora Andriele trará uma proposta de atividade com a temática Eleições para Representantes de Sala. Vamos lá, professora? E aí, pessoal? Prontos para uma eleição na sua sala? Chegou a hora de organizarmos a votação do representante de sala. O professor irá conversar com os estudantes sobre o papel do representante de sala para a turma e para a escola. Em seguida, os interessados irão se candidatar. Falarão como pretendem agir durante o mandato. Podem se organizar em forma de debate. Após a fala de todos, preparem as cédulas em quantidade suficiente para a sua turma, com os nomes dos candidatos, e uma caixa para funcionar como urna. O professor abrirá a votação. Em seguida, cada estudante irá até a mesa de votação e marcará na cédula o seu candidato preferido. Lembrando que o voto é secreto. Um bom trabalho e uma boa eleição para vocês. Então é isso, pessoal. Chegamos no final das nossas descobertas de hoje. Só lembrando que o que você viu aqui na TV está disponível no portal Conexão Escola na internet no endereço www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. O endereço está aqui na telinha junto ao QR Code. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!